A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabia que o Senhor Jesus teve uma fama enquanto ele caminhou aqui nessa terra? Existe a fama que o mundo proporciona. Essa fama, a Bíblia diz que é abominação diante de Deus. A imagem que o mundo vende por meio dos grandes atletas, grandes atores, grandes cantores. A Bíblia diz que aquilo que é exaltado diante dos homens é abominação diante do Senhor. Então a igreja precisa entender que Deus não se agrada dessa fama que o mundo produz. Mas a palavra de Deus também nos ensina que existe uma fama celestial, uma fama que o Senhor nos proporciona. A Bíblia diz que a boa fama vale mais que o mais caro perfume. Então existe uma boa fama. E o Senhor Jesus também tinha uma grande fama enquanto ele caminhou aqui. Olha o que a palavra do Senhor diz para nós. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, por meio dos milagres, dos sinais, das curas, do amor que Jesus demonstrou para com as pessoas, ele passou a ser muito conhecido. E hoje, será que nós conhecemos essa fama? Será que é dessa maneira que Jesus tem sido conhecido pela sua igreja, pelos seus milagres, pelas suas curas, pelas libertações, pelo amor, pelo perdão? Será que nós temos conhecido o Senhor como ele foi conhecido quando caminhou aqui nessa terra? E o que acontece quando nós passamos a conhecer a Jesus dessa maneira? Olha o que a Bíblia diz em relação a isso. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vejamos, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Então essa história nós conhecemos muito bem. A mulher do fluxo de sangue, que por 12 anos sofreu com aquela enfermidade e os médicos não puderam fazer nada. Ela gastou tudo que ela possuía, todo o seu dinheiro, mas a Bíblia diz que a situação daquela mulher só piorava. Mas um dia ela ouviu sobre a fama de Jesus. Então ela ficou conhecendo a bondade dele e ficou conhecendo que ele curava a todos. Todos que iam até o Senhor Jesus recebiam a sua cura. Então ela ficou sabendo desse poder, dessa graça. E ela disse: se eu apenas tocar na sua veste, eu ficarei curada. Então essa mulher acreditou no poder de Jesus e também acreditou no amor dele, naquilo que as pessoas estavam falando sobre ele. E hoje, o que as pessoas falam sobre Jesus? A nossa fé muitas vezes é bloqueada. Nós nos conformamos com o pior, com as doenças, com a morte prematura. Nos conformamos com as más notícias. Por quê? Porque nós não ouvimos da maneira certa quem é o Senhor Jesus, o amor que ele tem por nós, a disposição que ele tem para nos curar. Então a nossa fé não consegue alcançar um nível maior, porque nós não ouvimos aquilo que deveríamos ouvir acerca de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então nós devemos esperar sempre receber dele aquilo que ele veio conquistar para nós. Porque a Bíblia diz que ele veio pagar pelos nossos pecados.
Ele veio resgatar aquilo que estava perdido, que era o homem. Ele veio salvar o homem. E ele veio também para levar as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas feridas dele nós fomos curados. Então ele veio para nos dar paz também, porque ele sofreu o castigo. Deus não está interessado em nos castigar, jamais, porque Jesus já foi castigado em nosso lugar. Nós temos agora que receber pela graça esse amor, essa bondade. Ele chorou ao olhar para Jerusalém e ver que aquele povo estava carente de pastor, carente da provisão do Pai, porque eles estavam como cegos, não enxergando o amor do Pai. E muitas vezes nós nos cegamos, não reconhecendo o amor que o nosso Pai, o nosso Deus tem por nós. Jesus, por muitas vezes, tentou ensinar para os discípulos quem é o Pai. Ele disse que nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Ele também diz que aquele que olhava para ele via o Pai, porque as obras que ele realizou, ele não realizou por si mesmo, mas o Pai que estava nele era quem realizava as obras. Então ele disse ali para os discípulos, no capítulo 14 de João: quem vê a mim, vê o Pai. Creiam, pelo menos por causa das obras. Porque aquilo que eu falo e aquilo que eu faço não vem de mim, mas vem do Pai. Jesus veio mostrar o Pai para nós. Então essa deve ser a fama dele hoje, nos dias de hoje também, para a igreja. E é por meio da igreja que ele quer manifestar o amor do Pai. Quando Deus disse para Moisés que ele deveria tirar água da rocha, a primeira vez ele disse que Moisés deveria tocar na rocha, ferir a rocha. Mas a segunda vez que ele disse para Moisés tirar água da rocha, ele disse que Moisés deveria falar à rocha. Mas Moisés, irado, bateu com força contra aquela rocha. E por isso Moisés não entrou na terra prometida, porque Deus ali disse para ele que ele não santificou o nome do Senhor diante do povo. Moisés deveria mostrar uma imagem para o povo de um Deus amoroso, um Deus misericordioso, mas Moisés mostrou uma imagem de um Deus irado. E por isso Moisés não santificou o nome do Senhor diante do povo. E por isso ele não entrou na terra prometida. Muitas vezes nós pregamos um Jesus, um Deus indiferente, um Deus soberano e que talvez possa estar irado conosco e por isso permite que nós passemos por muitas coisas, por muitos sofrimentos, por muitas aflições, por enfermidades, doenças que ele não quer que passemos. Porque nós temos ouvido uma imagem, temos ouvido um evangelho que não tem santificado a Deus diante do seu povo. Nós sabemos que Deus é santo e devemos andar em santidade. Ele também nos corrige para que participemos da sua santidade. É isso que diz no capítulo 12 de Hebreus, que Deus nos corrige para que nós possamos nos santificar. Mas nem sempre é assim que acontece. Por meio da palavra dele, do conhecimento, nós também podemos ser santificados. Porque Jesus disse para os discípulos que eles já estavam limpos pela palavra que ele estava pregando para eles. Ele também diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, por meio da palavra de Deus, nós nos santificamos. O salmista também disse: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Por isso, é por meio da palavra de Deus e da pessoa do Espírito Santo que nós nos santificamos, principalmente. Agora, nós nunca podemos deixar de compreender, de conhecer, de saber quem é o nosso Pai, quem é o nosso Senhor,
porque ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ele diz, o salmista Davi disse que se o Senhor for o nosso pastor, nada nos faltará. Ele nos guiará a pastos verdejantes, a águas tranquilas, e o nosso cálice vai transbordar, e ele prepara para nós um banquete na presença dos nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? O diabo, as doenças, a pobreza, o pecado. Esses são os nossos inimigos. Ele prepara um banquete diante de nós na presença dos nossos inimigos. E Davi ainda diz, eu tenho a certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão enquanto eu viver, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa palavra longo ali é oreque, é como o alongar de uma corda. Então ele está dizendo, eu terei uma vida longa. Dessa forma, creia, receba, permita que essas verdades entrem no seu coração, persevere em ouvir essas verdades e a fé vai surgir no seu coração, vai crescer e mal nenhum poderá prevalecer contra a sua vida. Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo. Amém.